iniciando uma live com convidada, hoje uma convidada muito especial, que é a doutora Neiler Montoni, ela que é autoridade em fonoaudiologia, até gaguejei aqui para falar, ela que muito mais do que a fala, a fonoaudiologia trabalha com diversos aspectos relacionados ao cuidado do paciente e ela, melhor do que ninguém, vai trazer excelentes informações para você que tem dificuldade de engolir, a famosa disfagia. Então, isso é muito comum em alguns pacientes com câncer e ela, com toda a experiência, sendo autoridade, sendo uma das responsáveis pelo AC Camargo, que é um dos principais centros de tratamento oncológico no Brasil e referência no mundo, vai trazer informações brilhantes. Sejam todos muito bem-vindos. A Cris aqui já entrou, a Ara, a Val, estão todas presentes e chegou a nossa querida convidada Neiler, que está aqui conosco. Vou chamá-la já para dividir essa live comigo, mas antes eu vou ajustar aqui a minha câmera para que eu possa ficar numa posição bacana para que não corte a minha cabeça aqui durante a apresentação. Então, só fazendo um pequeno ajuste aqui, já vou chamá-la para participar e quero muito que você assista e comente esta live. Então, deixa eu ao vivo aqui juntamente com a doutora Neiler Montoni. Estou só aguardando ela aceitar o convite. Ao vivo sempre tem muita emoção, né? Essa é a parte especial. E aí ela vai comentar com vocês sobre disfagia, sobre dificuldade de engolir, em especial em pacientes com câncer. Deixa eu verificar aqui. O convite foi enviado, eu estou só aguardando o aceite dela. Às vezes, existe essa demora para iniciar, porque o Instagram, quando a gente começa lives, ele nos prega peças, mas faz parte do show aqui. Deixa eu verificar com ela se está tudo bem, né? Vamos conversar de um assunto muito importante, e no caso eu vou fazer o papel de moderador deste assunto, ela que é a autoridade, e aí eu vou aguardar ela aceitar o convite para nós iniciarmos aqui. Doutora Neiler, deixa eu ver se ela conseguiu entrar. Aqui para mim ainda não aparece. Vamos mandar de novo, não tem problema. Deixa eu cancelar o convite e deixa eu enviar novamente para ela. Deixa eu enviar. Vamos aguardar um pouquinho, às vezes para dar emoção. Oi. Oi, Neiler, tudo bem? Tudo. Agora me ouve? Eu consigo ouvir você, mas eu não consigo te ver. Jura? Eu estou te vendo, estou te ouvindo e estou me vendo também. Olha que interessante. Eu vou perguntar aqui para as pessoas que me acompanham se estão vendo você e só eu não estou vendo, mas o mais importante é que você esteja aqui comigo, já agradeço. Só perguntar se vocês conseguem me ver. A Cris falou que sim, consegue ver. Normal os dois, e incrível que pareça, eu consigo vê-la, não tem problema. Neiler, eu quero agradecer imensamente a oportunidade de poder dividir tela aqui com você para apresentar um assunto tão brilhante que é da sua autoridade. E melhor do que ninguém, só você consegue explicar todo o seu currículo, que é gigante. Então, eu peço a gentileza de se apresentar. Fica à vontade, queridos. Ai, boa noite. É um prazer enorme estar aqui com você e para falar de uma das minhas paixões também. Eu sou fonoaudióloga, sou formada em fonoaudiologia pela Escola de Ciências Médicas de Alagoas, atualmente um CISAL, e eu tenho pós-graduação em voz e disfagia e doutorado na área de oncologia, né? Eu atuo no Hospital AC Camargo Cancer Center, dentro de unidade de terapia intensiva. Neiler, que brilhante o currículo seu. Estou até hidratando aqui um pouquinho, porque o nosso assunto vai longe hoje. Viu? Obrigado mesmo pela oportunidade. Obrigado à querida Patrícia, que me permitiu ter o privilégio de conhecê-la, de me aproximar de você. Agradeço o seu tempo aqui comigo
Eu sei que você saiu do hospital há pouco tempo, eu sei que você tem crianças para cuidar, tô certo? Certíssimo. 3. 3 crianças, né? Meu Deus, tão nova, com 3 filhos já? Nova, muito obrigada, mas já tenho 3. Legal. Neiler, conta para mim uma questão assim muito importante. Eu vou fazer o papel de moderador. Existem pessoas, a maioria das pessoas não tem acesso às informações técnicas que você possui. Então, muitas vezes eu vou pedir licença e interromper para que você possa explicar alguns termos. O próprio título da live é provocativo, né? Disfagia. O que seria disfagia, Neiler? A gente vai abordar muito hoje, né, o que é a disfagia e é tão importante a gente falar por esse tema que é algo que eu acho que é muito negligenciado, né? Então, a disfagia é qualquer alteração, desde a apreensão do alimento pelos lábios até a chegada desse alimento na região do estômago. Então, muitas vezes as pessoas têm uma alteração na mastigação, tem uma alteração, fica com um pouco de alimento parado na região da cavidade oral, um pouco de alimento parado na garganta e acha que isso é normal. Não, isso é disfagia. E a gente precisa investigar o que é que está acontecendo. Tosse durante a alimentação não é normal. É um sinal que a gente tem que ficar alerta, é um sinal de disfagia. Então, toda vez que e a outra coisa que as pessoas, principalmente as pessoas que não estão na área de saúde, não entende o que é um engasgo. Quando você questiona o paciente, o senhor engasga? Ele falou, não, eu não engasgo, mas quando eu tomo água, toda vez eu tuço. Então, muitas vezes, ele só correlaciona a disfagia e o engasgo quando ele fica, aquele engasgo, ele fica sem respirar, roxo, então ali ele engasgou. Mas a tosse durante a alimentação, durante as refeições, isso não é engasgo, mas isso é engasgo, né? Pode ser e deve ser investigado. Muitas vezes esse alimento está indo para a via aérea do paciente e ele tosse. Por quê? Na via aérea, na parte do canal da respiração, é só para ter ar passando. Então, vai algum tipo de alimento, ele começa a tossir para expectorar aquilo que foi para o lugar errado. Então, a gente tem que cada vez mais falar sobre disfagia e esses sinais e sintomas que são muito frequentes e principalmente em idosos, né? Que começa a apresentar essas alterações e é normalizado. Só vai investigar os parâmetros da deglutição, como é que está a funcionalidade da deglutição quando ocorre uma infecção pulmonar, que é a pneumonia. Né? Então, de tanto aquele alimento ir para a via aérea, descer para o pulmão dele, ele acaba desenvolvendo uma infecção respiratória, uma pneumonia, né? Então, muitas vezes é daí que começa a investigar sobre a disfagia. Que incrível tudo isso, né? Muitas vezes as pessoas não têm consciência, como você bem falou, e até o profissional da saúde, que sinais simples como esses que você nos trouxe, ele pode ser um indício de que a pessoa apresenta alguma dificuldade de deglutir, mas pensando um pouco melhor sobre essa dificuldade, se a pessoa, toda vez que vai comer, ela sente que fica com um pouco de comida entre os dentes, não entre os dentes, né? Mas entre a bochecha e o dente, ou se ela morde o lábio, não sei, estou aqui pensando em outras situações que eu já ouvi de pacientes. Isso seria, de certa forma, uma dificuldade? Seria uma disfagia também? A gente, sim, se ele come, porque qual é o conceito, né? Você vai mastigar aquele bolo e você vai engolir. Se você mastigou aquele bolo e você não deglutiu ele por completo, ficou alimento parado na cavidade oral, no vestíbulo do bucinador, aqui entre o bucinador e a gengiva, isso é uma alteração de deglutição, porque o que você espera, e a gente vai avaliar em qual consistência e qual tipo de alimento. Alguns alimentos sólidos, secos, com farelo, é normal ter, mas você consegue limpar, passa a língua e você consegue eliminar. Alguns pacientes não conseguem, então a gente tem que investigar.
Está mordendo a bochecha? O que está acontecendo? Tem uma alteração de sensibilidade dentro da cavidade oral. Ele está mordendo e ele não está percebendo. Depois fica machucado e ele vê que tem aquela região, tem uma alteração de sensibilidade, né? Tá? Como é que está força e tônus de língua? Porque a língua é o órgão mais importante na função da deglutição, porque é ele que ejeta o alimento para a região posterior. É ele que faz a limpeza dentro da cavidade oral. É ela que leva o alimento para um lado para ser mastigado, leva para o outro lado para ser mastigado. Então, às vezes, o paciente tem uma fraqueza nessa musculatura da língua que altera a deglutição. Então, muitas vezes, a deglutição, para facilitar esse processo, a gente divide a deglutição em fases. Então, a fase preparatória é aquela que está mastigando, a fase oral já é a que passa o alimento para a região posterior, a fase faríngea é a que o alimento já está descendo para a região de esôfago. Então, a gente divide a deglutição de forma didática para a gente poder fazer um planejamento terapêutico. O que é que está alterado? Por que esse paciente tem disfagia? Né? Então, é uma coisa que eu falo muito para os meus residentes do AC Camargo, toda vez que a gente ouve uma queixa do paciente e a gente vai investigar essa queixa, a gente tem que se perguntar o porquê. Na medida que a gente se pergunta o porquê que ele tem está ficando com o alimento parado, por que ele tem essa alteração, então a gente vai começar a investigar a causa que está levando àquela disfagia. Então a gente consegue direcionar planejamento terapêutico, né? Fazer raciocínio clínico. Então esses sinais são muito importantes para a gente ficar alerta. Sabe assim, quando o paciente fala, eu sou o último a sair da mesa, eu fico lá comendo por horas, todo mundo foi embora e eu continuo lá na mesa. Eu sempre fico sozinho. Então, vamos investigar o porquê que sempre fica sozinho? Comer rápido demais é péssimo, como você bem já deve orientar seus pacientes no aspecto nutricional. E também, quando o paciente demora muito tempo para se alimentar, a gente tem que se perguntar o porquê. Qual é a dificuldade? É com algum tipo de alimento específico? Porque está tendo engasgos, então come mais devagar. Então a gente tem que investigar, porque também um tempo de refeição prolongada também não é normal. A gente vai investigar o porquê desse tempo. Ou um outro aspecto que a gente pode levar em consideração na hora de investigar essa deglutição. Eu como de tudo, mas tudo batido. Então, eu como carne? Como, mas é batido na sopa. Eu como... Por que não come sólido? Qual a dificuldade do sólido? Porque quando eu como sólido fica parado aqui na garganta, eu sinto que fica aqui parado, eu fico com dificuldade para respirar. Então, assim, vamos investigar o porquê que está ficando aqui parado, né? Então, tem alguns exames objetivos que a gente pode fazer, faz uma avaliação clínica e exames complementares quando é necessário, tá? Então, são sinais que a gente tem que ficar em alerta, né? Dentro do câncer de cabeça e pescoço, que é onde eu mais vivencio com os meus pacientes, tem inúmeras causas que podem levar à disfagia, né? Então, alguns pacientes, o sinal inicial do câncer pode ser a disfagia, né? Pode estar correlacionada com a disfagia. Um câncer de laringe, por exemplo, que com o primeiro sinal são os engasgos, começa a aparecer a disfagia. Então, são coisas que a gente tem que levar em consideração e a gente tem que ir acompanhando e valorizar a queixa do paciente. Mais do que nunca, a gente tem que ouvir o paciente e valorizar aquela queixa, né? Isso é muito importante nesse processo. Que incrível, Nery. Quando você fala brilhante tudo que você nos traz, é uma abertura de pensamento para várias pessoas que nos estão acompanhando aqui nesse momento. E ter sensibilidade para ouvir a outra pessoa, muitas vezes eu percebo que muitas vezes o paciente se queixa disso, né? Poxa, mas eu já falei 1000 vezes para o profissional tal, eu já contei várias vezes para outra pessoa e ninguém nunca prestou atenção nisso que eu estou sentindo, né? O fonoaudiólogo vai muito mais do que a fala, né, Lírio? Conta um pouquinho mais desse trabalho que você desenvolve, porque muitas vezes a pessoa acha, ele é fonoaudiólogo,
ele cuida da voz, ele é nutricionista, ele cuida do emagrecimento, né? A gente sofre esse preconceito. Conta como é que é essa sua atividade diária e apaixonante para ajudar a pessoa a conseguir usar outros recursos que não a voz. Conta pra gente, por favor. Vou falar de duas coisas. Vou voltar um pouquinho para a parte da oncologia e vou falar da voz como forma de inclusão, né? No nossos pacientes com câncer de laringe, aqueles que foram laringectomizados totais, eles perdem a laringe e eles aprendem a se comunicar de uma outra forma. Então, a gente utiliza o órgão que é da alimentação, o tubo que é o do esôfago, onde passa o alimento, para que ele consiga produzir a voz. Já que o órgão que era onde tinha as pregas vocais foi retirado decorrente de um câncer, né? Então, a gente reabilita essas pessoas com uma outra forma de comunicação. Que pode ser com a laringe eletrônica, que é um aparelho que ele encosta no pescoço e vai produzir, vai articular e vai produzir a fala. Com a prótese traqueoesofágica, que é uma prótese que é colocada entre a traqueia e o esôfago, o canal da respiração, com o canal da alimentação, para que ele produza a voz, ou através da voz esofágica, que é o canal da alimentação, que a gente produz voz, né? Então, quando a gente fala nesse processo de reabilitação, tem esse aspecto de que todas as vozes, elas devem ser ouvidas, a gente não tem que ter preconceito em relação, quando a gente vê um paciente falando com a laringe eletrônica, falando, se comunicando de uma forma diferente, né? A voz dele não é melhor nem pior do que qualquer outra, é apenas diferente. Né? E é uma forma que ele tem de voltar a se comunicar, né? Que a voz é a nossa segunda identidade. E ele perde um pouco disso e ele reaprende e ressignifica o que é a voz para ele. A gente tem que entender. E é uma coisa que, para as pessoas leigas, para a gente entender e valorizar. Aquilo é só uma forma diferente de comunicação. E aí, entrando um pouquinho nessa parte de comunicação, que é a minha outra paixão, quando a gente trabalha em uma unidade de terapia intensiva, não tem como ser um dos pilares do cuidado a comunicação entre equipe, né? Então, é fundamental uma comunicação muito efetiva para que tudo aconteça da melhor forma possível para o nosso paciente, que é o nosso principal objetivo. Então, quando a gente fala, eu falo muito para quando vou orientar a equipe de enfermagem, por exemplo, olha, esse paciente é disfágico e ele aspira. Então, para os líquidos e para os medicamentos, você vai ter que ofertar os líquidos espessados, na consistência néctar, na consistência mel, na consistência pudim, naquela que for mais segura para o paciente. E aí, quando eu chego no outro dia e eu vejo a enfermagem dando medicamento sem a água espessada, eu disse, será se a culpa é dele ou a culpa é minha? Será se a minha informação ficou clara para ele? Será se realmente eu confirmei se aquela informação que eu passei está realmente clara para ele? Ele compreendeu? Então é obrigação minha saber se aquela pessoa entendeu a informação que foi dada. Então, esse processo de comunicação, para a gente evitar erro ao paciente, é fundamental. E a gente tem que ter consciência que a gente tem que ter essa responsabilidade nesse processo, né? Da comunicação, de ouvir, de se certificar que o outro entendeu aquela orientação que foi dada, né? E uma outra coisa importante nesse processo é a educação continuada. Porque aquele profissional, ele também não tem aquela obrigação de saber o que é o néctar, o que é o mel, como é isso, como prepara. Então, esse treinamento da equipe é fundamental. E o treinamento contínuo. Então, a gente faz na UTI um treinamento de ofertas de bioral segura,
para toda a equipe de enfermagem, técnicos de enfermagem e enfermagem. Então, a gente tem um treinamento que a gente passa, o que é isso, o que é aquilo, para a gente melhorar o nosso desempenho enquanto equipe, para a gente ir no objetivo que é alcançar a segurança do paciente em todos os âmbitos, em todas as áreas. Então, esse processo de comunicação é um dos pilares muito importantes do cuidado com o paciente, né? Seja ele em que ambiente estiver, né? Ele está sob o nosso cuidado, então a gente tem que ter essa dimensão do quanto é importante essa comunicação com a equipe. Que legal, Nelia. E quando... Você está me ouvindo bem? Estou. Quando a gente fala de trabalho dentro da UTI, eu acredito, né, que o médico mais aberto para entender a multidisciplinaridade seja o intensivista, né? Talvez seja um preconceito meu, mas eu tenho uma admiração muito grande pelo intensivista, pela preocupação dele. E quando a gente vê o trabalho das enfermeiras na UTI, também a gente vê uma preocupação muito grande, porque esse paciente, entre aspas, é assistido 24 horas por dia. Ele tem uma assistência grande. Mas quando a gente tem esse paciente que sai da UTI e vai para o leito, muitas vezes esse contato com o profissional da saúde, ele cai bastante. Eu me lembro até de um caso grave de uma paciente que foi notícia, que ela faleceu porque ela engasgou, né? Ela saiu da UTI, estava tudo bem, foi para o quarto, houve uma falha de comunicação, acredito que você saiba, né? Ficou famoso o caso dessa senhora, e ela faleceu por conta de um engasgo. Então, como é que você também trabalha fora da UTI, você também faz esse trabalho de comunicação com outros enfermeiros que estão fora desse grande espaço de cuidado que é a unidade de terapia intensiva? Tá, eu falo que na unidade de terapia intensiva é o local onde realmente a equipe funciona de forma transdisciplinar, porque estão todos, e ele é assistido 24 horas, mesmo, completa. Então, toda hora aquele paciente é assistido. Então, lá funciona de uma forma incrível. E é uma coisa que eu já ouvi de um intensivista, né? O quanto a equipe tem que estar muito coesa. Então, assim, não adianta você ter um currículo incrível se você não sabe trabalhar em equipe. Para a unidade de terapia intensiva, você precisa ter essa dimensão e saber como atuar junto a um time. O que é que você vai agregar, né? Para a gente alcançar aquele objetivo final, que é o cuidado do paciente. Então, quando a gente sai desse âmbito da UTI, em que a gente tem todos os profissionais ali à mão, a gente consegue discutir, a gente consegue alinhar condutas de uma forma muito rápida. Eu sou responsável pela unidade de internação do AC Camargo. Então, quando os pacientes saem da UTI, eles vão para a enfermaria, para os leitos. E essa comunicação, ela é muito importante. Essa passagem do cuidado, né? Essa transferência do cuidado, ela deve ser muito bem alinhada. Porque quando ela não é bem alinhada, a gente bate e volta para a UTI. Então, assim, por coisas que daria para ter sido contornada na própria enfermaria. Mas algumas dificuldades nessa passagem de plantão, porque imagina que você está em uma unidade que você está 24 horas com o paciente, ele vai chegar em outra unidade que ele não vai ter essa 24 horas desse cuidado, né? Então, todas as informações devem ser passadas, né? Esse cuidado, na transferência do cuidado é muito importante. Por isso que tem estratégias para passagem de comunicação de plantão, comunicar o que é importante, quais são os principais dados que não devem passar, né? Então, a gente tem esse cuidado dentro da fonoaudiologia, entre a equipe da UTI e a equipe de fonoaudiologia que vai assistir na enfermaria, para a gente passar quais são esses cuidados que devem ter continuidade na enfermaria. Então, essa comunicação é fundamental para que a gente tenha esse cuidado. Falando de casos de aspiração e óbito, isso é uma coisa muito grave, né? É muito grave e é tão grave e é tão comum, né? Por isso que grandes hospitais instituíram o protocolo de prevenção de aspiração, né? Então, e principalmente
a gente no AC Camargo, a gente dividiu o protocolo de prevenção de aspiração em braços, porque tem aquele paciente que tem o risco de aspiração por refluxo, e principalmente quando a gente pensa aqueles pacientes que fazem cirurgias abdominal, extensas, de várias horas. Então, esse paciente merece um cuidado redobrado em relação a refluxo, né? É um cuidado específico da enfermagem. O fonoaudiólogo não atua diretamente nesse cuidado de prevenção da aspiração quanto à enfermagem, né? Então, é uma atuação mais direta. E é nesse caso que pode ocorrer o óbito. Muitas vezes pode ocorrer, porque um paciente, por exemplo, está todo cuidado para prevenir a aspiração. Decúbito elevado após a alimentação, e aí esse paciente vai fazer um exame, por exemplo, vai fazer uma tomografia, sai da UTI na maca deitado. E aí é quando acontece, né? Então, aí ele tem um refluxo, ele broncoaspira grande quantidade daquele conteúdo gástrico e acaba levando o paciente a óbito. Então, é um cuidado que deve ter, né? Imagina isso ainda mais no paciente disfágico, que já tem uma alteração de deglutição, mais um refluxo intenso, que ele broncoaspira. Então, esses cuidados são os pequenos cuidados que fazem a diferença na vida do paciente. Então, os protocolos de prevenção de aspiração são super importantes nas instituições para a gente evitar esse risco de aspiração, né? E de levar o paciente a óbito, levar pacientes disfágicos com aspiração, eles oneram os serviços de saúde, que é aquele paciente que vai passar mais tempo internado, é aquele paciente que provavelmente vai precisar de uma via alternativa de alimentação, então vai ter um gasto com essa dieta interal. Então, tudo isso vai onerando os serviços de saúde, né? Então, são coisas que deve ser levado em consideração. A gente tem que se preocupar em instituir esses protocolos de prevenção de aspiração em grandes instituições para a gente evitar, né, essas complicações, tanto para o paciente quanto para a instituição. Não estou te ouvindo agora. Oi, Neide, está me ouvindo agora? Agora sim. Desculpa. Trazendo um pouco dessa brilhante apresentação do protocolo, quando você fala decúbito elevado, para o nosso ouvinte, explica para a gente o que é decúbito elevado, por favor. Tá. Quando a gente fala em paciente na enfermaria, quando você vai para refeição, vai comer alguma coisa, o que é que você faz? Você senta em uma mesa para fazer a refeição. Muitas vezes os pacientes que estão internados em ambiente hospitalar, eles estão numa cama de leito. E muitas vezes a enfermagem vai ofertar medicamento, e não eleva a cabeceira do paciente. Então, o paciente está deitado, diz, é esse comprimido que você tem que tomar agora. E não eleva a cabeceira do paciente, não deixa o paciente sentar. A mesma coisa na hora da alimentação, né? Então, mesmo que eleve um pouco, ele não está em 45 graus. Ele não está, eu falo assim, olha, mesmo que você esteja na cama, você não vai conseguir sair do leito. Mas você tem que ficar sentado como se você estivesse sentado em uma mesa. Então, não é um pouco deitado. Na mesa, você não fica um pouco deitado. Você tem que ficar sentado. Então, são mínimos cuidados que fazem a diferença. Porque em uma posição dessa que eu falo, você fica uma rampa direto para a via aérea do paciente, ele deitado, né? Então, são mínimos detalhes, pequenas coisas que fazem a diferença. Imagina um idoso frágil comendo deitado, né? O risco de aspiração é maior e o risco de desenvolver infecção também é muito maior. A gente tem alguns pacientes que, mesmo eles aspirando, por exemplo, os pacientes com câncer de cabeça e pescoço, tiraram a língua, tiraram mandíbula, eles aspiram, né? E a gente, nesse processo de reabilitação, mesmo ele aspirando, aspirar é quando o alimento passa o nível das pregas vocais e desce na traqueia para a via aérea. Mesmo ele aspirando, se não é uma aspiração severa, a gente consegue manter ele com via oral e no processo de reabilitação, que a gente fala que ele só vai voltar a comer comendo, né? Então, esses pacientes, eles têm uma tolerância muito boa, eles não desenvolvem infecção tão rápido, diferente de um paciente neurológico, de um paciente idoso frágil.
Então, tem as comorbidades associadas que acabam levando esse paciente a ter infecções pulmonares com frequência, né? Então, são pacientes que a gente tem que ter um cuidado redobrado. Então, já tem um idoso frágil lá, você vai ofertar medicamento para ele com decúbito deitado. Outra coisa que é o mínimo, seringa. Todo mundo dá medicamento na seringa. Seringa é a solução. Imagina exatamente também esse idoso frágil com decúbito deitado e tomando na seringa. Qual é o problema da seringa? Para um paciente que não é disfágico, você vai colocar a seringa na boca e ele vai conseguir sugar o conteúdo que tem lá dentro. Você não precisa jogar na boca dele, ele suga aquilo. Se você vai dar uma pessoa que tá fraca, não tem força nos lábios, você ejeta, você pode até fazer essa experiência em você mesmo. Vai tomar coloca água e vai tomar e ejeta lá, vai direto na orofaringe, vai direto lá na garganta, na parte posterior. Então, o risco de engasgar é muito maior. Já vi técnicos de enfermagem falando, não, mas eu vou bem devagarzinho aqui no cantinho. Mas às vezes você vai tentar esse no cantinho devagarzinho, o êmbolo vai, você não consegue controlar o êmbolo da seringa. Então, às vezes vai e aí o paciente engasga. Então, se já é um paciente disfágico, frágil, idoso, vamos ter cautela. Vamos ver outra forma de administrar esse medicamento? Né? Para pessoas saudáveis que conseguem puxar o conteúdo daquela seringa, ok. Mas para um paciente que já é disfágico, o risco é dobrado. É você colocar o paciente em risco de desenvolver uma infecção respiratória, né? E nele, é incrível todos esses cuidados que você traz, né? Como é tão importante a comunicação, né? Você, no caso, né? Eu tenho o privilégio aqui de ter uma brilhante profissional para mostrar todo esse assunto, alertar não só o paciente, mas o acompanhante do paciente, mais outros profissionais da saúde que estão se formando, para que eles tenham a ideia do quão simples e importante é ter esse cuidado com o protocolo da disfagia. E muitas vezes, talvez o Brasil, não sei se o mundo, por ter dificuldade de acesso a excelentes profissionais, brilhantes profissionais como você, eles buscam remedinho, receitinha mágica para resolver tudo. Então a pessoa está com dor de cabeça, toma um remedinho. Ela está com dor no estômago, toma outro remedinho. Na disfagia, você também encontra pessoas usando receitinhas caseiras, receitinhas suicidas, receitinhas assassinas, que muitas vezes nos parecem amorosas, mas ao mesmo tempo são destruidoras? Ou a gente encontra isso só no tratamento do câncer, encontra isso só nas pessoas que estão roucas? O que você fala para mim? É muito comum em relação à voz, né? Então, a alteração vocal, rouquidão, sempre tem um chá milagroso, tem alguma coisa, uma água morna, sempre vem alguma coisa para... Dentro da disfagia, assim, o que eu encontrei até a semana passada é uma paciente que foi encaminhada para avaliação e aí quando chegou, ela falou assim, não, mas eu tô usando aquele pozinho. Eu disse, que pozinho que você está usando? A minha vizinha me deu essa dica e eu comprei o espessante, que era para aqueles pacientes que aspiram os líquidos, a gente espessa para deixar numa consistência que seja mais segura. Então, assim, eu estou usando aquele pozinho porque recebi essa dica da minha vizinha e aí tá sendo ótimo. Tudo eu tô colocando aquele pozinho, né? Então, assim, dentro da disfagia não é algo que a gente pega com grande frequência, algum tipo de receita milagrosa aí nesse sentido, não. Mas o que é mais comum é a restrição alimentar, em termos de consistência, né? Então, é muito comum assim, eu só tô dando cremoso, mas já tentou comer pedaços? Nunca dei, porque eu acho que ele não consegue. Pensando, voltando aqui para os idosos, né? Então, o cuidador já fala, nem tentei dar nada, ele só come tudo batido. Como você bem sabe, comida batida perde nutrientes, né? Então, sempre o fonoaudiólogo, à medida do possível, quer evoluir a dieta do paciente para esse aporte calórico ser melhor, né? Porque comida batida não é o ideal. E a gente poderia até entrar
numa grande discussão em relação às consistências, né? O que, quando você orienta, o que é o cremoso, o que é o néctar, o que é um mel, o que é um pudim, o que é dieta pastosa, e até uma discussão entre nutricionistas e fonoaudiólogos, para a gente definir qual tipo de dieta do hospital, né? Então, quando eu falava dieta pastosa, para mim, uma dieta pastosa era tudo batido. Para nutricionista, não. Para nutricionista, ia alimentos em pedaços. Para ela, aquilo era uma dieta pastosa. Então, assim, bolacha maisena é da dieta pastosa. Eu, assim, mas é pedaço, ele tem que triturar, mas vira na boca e vira um creme. Qualquer alimento que eu mastigar vai virar um creme na boca. Então, até a gente se alinhar, isso não é um consenso mundial. A gente está tentando ter algumas escalas para tentar que a gente fale o que é a mesma consistência em todo mundo. A gente tem um grupo que está se esforçando para que todo mundo utilize essa mesma escala para a gente falar a mesma língua, o que é um líquido espessado, néctar, o que é mel, o que é pudim, então para todo mundo se alinhar em relação a isso. Mas é um tema difícil, até você sentar com a equipe, entender o que é, quais são os tipos de dietas, quais são as consistências para a gente alinhar, o que é risco para o paciente. Falar, olha, esse paciente não pode comer uma consistência cremosa pudim, que é um pudim, um purê de batata bem espesso, porque vai ficar parado. Então, para ele tem que ser mel. Então, até as meninas da copa, da cozinha, conseguir desenvolver que para aquela dieta tem que ser essa consistência, não é uma tarefa fácil, né? Então, a gente precisou de muito treinamento, de alinhar muito a equipe para a gente conseguir falar a mesma linguagem, né? O que é, quais são essas consistências, porque quando eu libero uma dieta cremosa mel, eu quero dormir, colocar a cabeça no travesseiro e conseguir dormir tranquila, sabendo que o meu paciente está seguro comendo só aquela consistência, né? Então, se eu libero uma dieta cremosa e ele recebe algo muito líquido, muito ralo, ele vai broncoaspirar, né? Então, ele não pode receber aquela consistência. Então, esse alinhamento junto com a equipe é muito importante. Orientar o paciente, orientar o cuidador, né? Na hora que a gente vai... quais são as consistências que estão liberadas para esse paciente, o cuidador tem que estar muito alinhado ali com no preparo daquela comida para ele também entender o que é aquilo. Se está usando espessante, como é que tem que usar o espessante? Como prepara? Como ele tem que fazer uso daquilo para que realmente seja seguro para ele, né? Ele não ter nenhum engasgo, não ter nenhum sinal aí de aspiração e ter complicações pulmonares. Neila, é tão mágico as questões que você está trazendo, porque elas me lembram bastante do meu trabalho intenso dentro do Hospital 9 de Julho, em 2007, 2008, no qual muitas vezes havia essa discussão entre nutricionista, entre enfermeira, entre enfermeiro, fonoaudiólogo, fisioterapeuta, mas muitas vezes eu percebia, e como eu estou de fora agora, acho que é até mais fácil falar, a falta de humildade do profissional que não é autoridade em disfagia. Quem é autoridade em disfagia é o fonoaudiólogo. Eu lembro quando as fonos iam dentro do quarto e ficavam 40 minutos, 1 hora, para ajudar o paciente a tomar uma gelatina. Eu conversava com essas profissionais para entender o trabalho delas, para saber o que ela faz, porque, no meu entender, é muita arrogância de um profissional que não lida diariamente com disfagia querer determinar a consistência que vai sair sem conversar com alguém que lida isso diretamente. Assim como muitas vezes havia o conflito de nutricionistas em relação a edema. Mas esse paciente está com 1x de edema, 2x, 3x. Quem entende muito disso e vê 24 horas por dia é a enfermeira. Ela está ali direto, passando plantão, passando por outro. Você percebe, não no AC Camargo, mas você percebe, de maneira geral, essa falta de humildade do profissional para entender que existem pessoas que sabem mais do assunto e outras precisam ter humildade para ouvir e, pelo menos, se unir àquela pessoa e tentar trabalhar em conjunto, ou é uma coisa que o Alexander está vendo demais?
Não, com certeza a gente vê em todos os cantos. Eu sei que a Marvel também não é diferente, mas mais uma vez eu venho falar sobre comunicação. Não tem como a gente não exatamente tentar. Esse processo de comunicação tem que ser muito efetivo, porque também pode acontecer o inverso, o fonoaudiólogo tirar uma sonda nasoenteral de um paciente sarcopênico. Então, assim, tem esses conflitos, né? Então, assim, do ponto de vista do fonoaudiólogo, esse paciente tem condições de ouvir oral exclusiva. Ele não tá. Eu consegui progredir a dieta dele, ele já tá com a dieta semissólida, comendo pedaços, e daria para ele ficar sem sonda. Não, ele tá sem. Pelo fonoaudiólogo, ele tira a sonda porque ele não está mais disfágico. Mas, você perguntou para o nutricionista como está o aporte calórico dele? O que ele está comendo dessa refeição é suficiente para dar aporte calórico? É o momento de retirada dessa sonda nasoenteral? Então, quando é que isso vai acontecer? Quando a equipe se comunica, quando a equipe se conversa, né? Então, é muito importante esse diálogo. Eu acho que não tem como a gente trabalhar na área de saúde e não ter esse diálogo, né? Com o nutrólogo, com o nutricionista, a enfermagem, com a família, ouvir o que o paciente fala em relação à aceitação dele, em relação às preferências alimentares dele, que aí vai o papel do nutricionista. Eu falo, olha, eu só falo em relação às consistências. O que vai vir, você vai falar com o nutricionista, porque é ele que vai montar seu cardápio. Eu só falo em relação às consistências, né? É muito importante. E muitas vezes eu também coloco assim, paciente prefere tal tipo de alimento. Então a gente passa para a nutrição. É possível atender esse paciente? A demanda dele é essa. Dentro dessa dieta que a gente pode liberar? Ela falou, de jeito nenhum, não pode, que ele tem restrição calórica, tem restrição hídrica, hipossódica. Eu disse, ok, vai. Então vamos tentar ir adequando. Então, assim, precisa ter essa comunicação em qualquer área, né? Então, assim, a gente entender qual é o nosso papel dentro de uma equipe multidisciplinar. Então, à medida que a gente entende qual é o nosso papel, a gente vai saber o que a gente pode contribuir, sem, né, avançar nas áreas de que a gente não tem competência para, né? Eu até imagino, mas eu não sei, eu não estudei para aquilo. Eu não sei nada em relação à parte nutricional, o que tem que ter naquela dieta. Tenho a menor ideia do quanto de caloria ele tem que comer diariamente. Não sei. O que me compete é falar se ele é disfágico, se ele tem aquela alteração de deglutição e qual a consistência que é segura para não ir para o pulmão desse paciente. Essa é a minha competência, é isso que eu posso contribuir. Então, a gente tem que ter esse bom senso de saber qual o seu papel dentro da equipe, né? Para a gente não avançar para o lado e, mais uma vez, a gente olhar no foco que é o nosso objetivo, que é o paciente, né? Que legal. E você, brilhantemente, tem sempre trazido para a gente a questão da comunicação e de conhecimento de quem eu sou e o que eu posso fazer para contribuir com essa equipe. Quando a gente pensa num paciente que está em casa e esse paciente você quer trazer informações importantes para a família lidar com essa disfagia, o que você talvez, né, pudesse trazer de uma dica, de uma sugestão para esse paciente disfágico que está em casa? Primeiro que se ele está disfágico, ele precisa de acompanhamento, né? Não dá para ele ficar disfágico sozinho em casa tentando comer. Isso não vai dar certo, né? Se é um paciente que começou com sinais de engasgo, né? Então, a gente precisa investigar. Então, até esse momento de marcar uma consulta com o médico, com o fonoaudiólogo, com quem você vai começar essa investigação, e está engasgando com frequência, então está engasgando com líquido. Então, uma das manobras que a gente pode fazer para proteger vias aéreas é baixar o queixo. Na hora que a gente baixa o queixo, coloca o líquido na boca, baixa o queixo, o final da língua tem uma tampinha que é a valécula. Então, na hora que você baixa o queixo, essa valécula ela se arma em cima
da via aérea. Então, ela protege mais ainda a via aérea. Então, se está tendo sinais, pode tentar uma manobra de queixo baixo, que é para proteger essa via aérea, até procurar um fonoaudiólogo, um médico que vai fazer esse diagnóstico da disfagia, né? Porque a gente precisa entender o que é que está levando a essa aspiração. Por que que ele está tendo tosse em todas as refeições? Com todos os alimentos, com algum alimento específico? Não é normal ter tosse durante a alimentação. Precisa ser investigado, né? Então, se você está em casa e você está engasgando com frequência, vai investigar. Precisa ser investigado, né? Para a gente ver quais são as causas e o que é que a gente pode melhorar essa função de deglutição. Tá? Então, essa é a principal dica aí em relação se você está tendo sinais de engasgo com frequência. Não estou te ouvindo. Desculpa, Nery, a comunicação minha aqui não está chegando. Agora, está bem? Tá ótimo. Consegui? Que legal. Brilhante a sua prática, né? A sua demonstração. E você falou bastante da questão da tosse, né? Da pessoa engasgar durante o consumo do alimento. Mas existem alguns pacientes que depois que comem, tossem bastante. Isso também seria um sinal de disfagia? Seria um refluxo? Seria a mistura dos dois? Como é que você enxerga isso? Com certeza, pode ser as duas coisas. Refluxo, né? Reflui aquele ácido e causa tosse, ou pode ser estases alimentares. O que é isso? Ele colocou o alimento na boca, ele engoliu e fica um pouco de alimento aqui nos recessos faríngeos. Sabe assim, fica com sensação de voz molhada, que você tem aquela sensação de que você tem que tem alguma coisa parada. Então, isso é muito comum. Depois que você come, começa a ter tosse. Por que começa a ter tosse depois de um tempo? Aquilo foi ficando alimento parado ali. Então, daqui a pouco, aquele alimento vai entrando para a via aérea. Então, vai causando a tosse. Então, esse também é um sinal de alerta. Tosse após a refeição, depois de um tempo, começa a tossir, então pode ser que tenha ficado alimento parado aqui, ficado alimento parado no esfíncter esofágico superior, que é o canal da alimentação, né? Então, ele não abre da forma que deveria abrir, acaba acumulando alimento naquela região e aquele alimento que está ali depois cai para a via aérea, né? Vai para o canal errado, que é o canal da respiração. E também começa a ter tosse, que a gente chama tosse tardia, né? E a gente ainda tem um outro fator que a gente não consegue identificar, que são as aspirações silentes, que é aquele momento em que o paciente come, vai alimento para a via aérea dele e ele não tem sinal nenhum, ele não engasga, ele não tosse, ele não tem nada e foi para o pulmão dele, que chama aspiração silente. Que isso é muito comum nos pacientes que fizeram tratamento para o câncer de cabeça e pescoço, foram irradiados, né? Pacientes que fizeram cirurgias, foi muito manipulado, o paciente passa muito tempo com sonda nasoenteral, aquela sonda para alimentação, então acaba alterando essa sensibilidade dessa região de orofaringe, levando às aspirações silentes. Né? Um outro cuidado e um outro olhar que a gente tem que ter para esse paciente. No caso, Nery, dessa aspiração silente, como é que um familiar pode perceber que isso aconteceu? A principal queixa que ele vem é com pneumonias de repetição. Esse ele interna porque está com pneumonia, ele interna porque tem infecção no pulmão. Então, assim, essas pneumonias de repetição acaba sendo um sinal. Então, para a gente fechar diagnóstico de aspiração silente, a gente precisa fazer um exame objetivo. O ideal é uma videofluoroscopia da deglutição, que é como se fosse um raio-x em movimento. O paciente come bário e a gente vai vendo para onde esse alimento vai. Então, a gente consegue visualizar que o alimento foi para a via aérea e ele não tossiu, não teve nenhuma resposta. A gente, durante o exame, está falando tosse, tosse, para ver se joga. Mas por ele, desceu ali para a via aérea, ele não teve nenhuma reação. Então, quando a gente vai investigar esses casos de pneumonias de repetição, muitas vezes tem a aspiração silente associada nesse combo aí dos sintomas do paciente. Que legal, que brilhante, Nery.
Que incrível essas informações que você está trazendo para a gente. E pensando na pessoa que broncoaspira, existe alguma dica, algum sinal que você dá para essa família fazer, além, claro, de levar para o hospital quanto antes, mas os primeiros passos que uma família poderia fazer em relação a isso? Toda vez que eu libero dieta via oral para um paciente disfágico, a primeira coisa é orientar a família quais são os sinais de alerta, quais são os cuidados que essa família tem que ter durante a oferta desse alimento e quais são os sinais. Começou a engasgar, tossiu, fadigou, interrompe a oferta. Não tem que tentar. O paciente está sonolento, interrompe a oferta. Porque o risco é muito maior do que o benefício. E é muito comum, tá sonolento, mas ele tem que comer, mas é uma preocupação muito grande com a alimentação, que ela está muito vinculada à saúde e ao cuidado. Como é que a família cuida? Ofertando via oral para o paciente, né? Então, eu estou cuidando dele. Então, quando o paciente está muito sonolento, está muito dispineico, cansado, não é o melhor momento para alimentação via oral. Então, é um risco muito importante, né? Então, eu sempre oriento aos cuidadores, aos pacientes, qual é o melhor momento para oferta via oral, né? Quando o paciente está muito cansado, ele faz uma apneia da deglutição muito curta. Ele abre para respirar quando ainda tem alimento na boca, porque ele está cansado. Ele precisa dessa recarga respiratória mais rápida. E é aí que acontece a aspiração. Então, a gente tem que ter esse cuidado nesse processo de orientação. O paciente está sonolento, ele vai ficar com comida na boca, e isso, você não viu que ele ficou com comida na boca, e isso ele vai broncoaspirar depois. Um outro aspecto que é muito importante e é bem simples, que eu falar, quando é que o paciente engoliu? Porque você está colocando uma colher atrás da outra e não viu se ele engoliu. Então, eu sempre mostro aqui no pescoço. Olha aqui meu pescoço, ó, vou engolir agora. Viu? Subiu e desceu. Então, você só vai colocar uma segunda colher na boca do paciente quando você vê esse movimento. Porque muitas vezes o paciente fica com o movimento aqui na boca e ele não engoliu e já está colocando uma segunda colher na boca. Ele só desceu aqui para a região posterior da cavidade oral e ele não engoliu e você já está colocando uma segunda colher. Então, são orientações importantes que tem que ser dada para uma alimentação segura de um paciente disfágico, né? Então, esses cuidados, essas orientações dos sinais e alerta que ele tem que fazer, engasgou, interrompe a oferta, porque às vezes engasga, vamos dar água. Não, vai piorar mais ainda, achando que a água vai ajudar. Ao contrário, a gente acha que a água é o mais fácil, na realidade a água é o mais difícil para engolir para um paciente disfágico, porque ele não tem o controle motor da água. Você colocou na boca, ela já escorre. Diferente de um cremoso, que você consegue controlar o volume na boca e deglutir quando estiver seguro. O líquido não. Você colocou na boca, ele já escorre, né? Então, são essas orientações de cuidado, de alerta que tem que ter. Então, muitas vezes, engasgou, levanta os braços, dá... Então, assim, quais são as medidas que tem que fazer quando o paciente engasga, né? Que você está em casa com ele, ele engasgou, o que é que você vai fazer? Além de correr, né? Para um pronto-socorro, para auxílio. Então, são essas pequenas orientações e cuidados que são muito quando a gente olha para um paciente que é disfágico. Precisa fazer, ele vai comer. Então, o paciente tirou a língua. Ele precisa fazer uma manobra de proteção. Então, a manobra de prende a respiração, engole, pigarreia, engole de novo. São muitas informações que ele tem que fazer na sequência. Então, deixar tudo anotado, tem que fazer assim, treina secos, treina a manobra sem o alimento. Tá ok? Então, agora vamos para o alimento. Coloca o alimento na boca, faz a manobra e aí vai conduzindo dessa forma. Então, você deixar aquela família, aquele cuidador e o próprio paciente seguro do seu cuidado na oferta via oral, né? Porque quem já engasgou sabe o quanto é desconfortável engasgar, do quanto é desesperador, né, engasgar. Então, é uma experiência muito ruim para o paciente. Então, se a gente pensa nesse paciente cheio de comorbidades, um idoso frágil, cuidado é redobrado. Para que manter esse risco para um paciente de algo que eu consigo prevenir, né? Então, são os alertas que a gente tem que ter. Que legal. É muito importante todos os detalhes que você trouxe, porque talvez alguém que nunca tenha ouvido falar do trabalho
de um fonoaudiólogo, a partir desse momento que ele teve contato com uma brilhante profissional, ele possa falar, opa, peraí, eu preciso de ajuda de um grande profissional, de um profissional que me traga mais informações. E pensando na prevenção, que é uma das palavras fortes que você trouxe durante toda a nossa, toda a sua apresentação, né? Eu sou apenas o moderador. Teria algum exercício de prevenção para as pessoas que começam a ter disfagia ou já têm ela, ou isso é muito individual? Na realidade, para a gente propor um planejamento terapêutico de exercício, eu preciso saber o porquê. O porquê que ele está engasgando. Qual é a fase da deglutição que está alterada? Porque eu vou passar exercício, se é para a fase oral, vou focar exercício aqui. Se é para a região, a fase faríngea da deglutição que está alterada, que é quando o alimento já vai descendo, então eu vou trabalhar a elevação laríngea. Então, assim, não tem como eu passar um exercício sem saber qual é a causa da disfagia, o que é que está levando a essa disfagia. Então, os exercícios, eu só consigo fazer aquele planejamento terapêutico se eu identifico onde está alterado. Porque muitas vezes eu posso falar, vamos fazer um exercício para fortalecer a língua. Que a língua é um dos órgãos mais importantes, mas o problema dele não é aqui, o problema dele é aqui. É a laringe que não eleva para essa tampinha lá de trás fechar e o alimento ir para trás. Então, vai fazer um exercício que não vai fazer efeito, vai continuar mantendo esses sinais de aspiração, vai continuar mantendo essas queixas de deglutição. Então, não tenho como proporcionar um exercício profilático, né? Quando os meus pacientes que são irradiados, que vão ser irradiados, a gente até consegue manter exercícios profiláticos pensando nesses órgãos fonoarticulatórios, pensando posteriormente em rigidez de musculatura cervical, manter funcionalidade de deglutição, mas porque eles vão ser irradiados, né? Sem a gente saber qual é a causa, eu já vou saber quais são as possíveis causas pós-radioterapia, o que leva. Então, por isso que eu estou fazendo algumas orientações profiláticas, mas no geral eu preciso ter um diagnóstico fechado, uma avaliação, para eu saber para onde eu vou direcionar o exercício. Claro, claro. Neile, eu quero agradecer imensamente o seu tempo. A gente vai completar 1 hora que nós estamos aqui, a sua disponibilidade, você ter parado as suas atividades pós-trabalho, que seriam agora para descanso e cuidar da sua família, para oferecer um conteúdo extraordinário para pessoas que muitas vezes nunca ouviram falar sobre disfagia, mas têm disfagia. Nunca souberam o quão importante é o trabalho de um fonoaudiólogo, ou que nunca souberam que existe um protocolo de disfagia dentro do hospital. E se você pertence a algum hospital, cutuca o profissional de saúde que está lá para que ele possa pensar nisso também, né? Então, eu agradeço muito de coração toda a sua gentileza, toda a oportunidade que você trouxe para cada uma das pessoas. E como sempre, né? Eu comentei com você antes da live, eu desejo muito que as pessoas possam ter contato com você. Se você me permitir, eu vou deixar a comunicação ASAP ali com arroba para que as pessoas possam procurá-la ou os profissionais. Eu tenho essa liberdade? Claro, claro, com certeza, com certeza. A SAP Comunicação Humana é uma empresa voltada para trabalhar habilidades de comunicação, principalmente para profissionais de saúde, mas é para todos, trabalhar habilidades de comunicação. Então, podem entrar em contato por lá, que eu vou estar à disposição. Que legal. Muito obrigado pela sua gentileza, muito obrigado pela sua disponibilidade. E lembre, as portas aqui estão sempre abertas para você trazer informação, para você divulgar algum trabalho novo. Muito obrigado pelo seu carinho e a todos que aqui estiveram conosco, viu, Neile? Obrigado de coração mesmo. Muito obrigada, estou à disposição. Sempre que precisar, pode contar comigo. Tá bom, obrigado. Fiquem com Deus. Obrigado, Neile. Uma boa noite para você, um abraço a todos, abraço a você. Tchau. Tchau.